Olá, alunos do curso Técnico em Manutenção Automotiva da Escola Polimig. Eu sou o professor Euripides e nós vamos desenvolver a disciplina Usinagem. Aqui nós vamos ver hoje a parte 1. Essa disciplina vai ser desenvolvida de forma remota, geralmente eu envio no final de semana e você vai ter uma semana até no outro sábado para assistir a aula e posteriormente fazer os exercícios relativos à aula que eu vou postar para vocês. Então, bons estudos! Então, como eu comentei há pouco, a disciplina chama-se usinagem. Antes aqui de explicar exatamente o que é usinagem, eu sei que alguns de vocês já trabalham na área e já conhecem esse tema, mas eu estou aqui preocupado com quem nunca viu o termo usinagem, ok? Bom, então vamos imaginar aqui que a gente vai descascar uma laranja. Então, para descascar uma laranja, eu preciso aqui da faca, eu preciso da laranja e eu preciso de rodar a laranja com a mão para a faca conseguir cortar a laranja. Se eu não rodar a laranja com a mão, eu não consigo cortar, né, descascar a laranja mesmo usando uma faca afiada. Então, ao descascar uma laranja, nós precisamos de uma faca, né, que é uma ferramenta metálica. Não adianta essa faca ser de madeira ou de plástico. Ela tem que ser de um material metálico, né, duro, de aço, por exemplo. Para acontecer o corte, com uma das mãos a gente tem que girar a laranja, né, no sentido de contra a faca para poder acontecer o corte. Se eu girar no sentido contrário a laranja, a faca não vai conseguir descascar a laranja. E quando eu rodo a laranja e seguro a faca firme, né, com a mão, a faca não movimenta, é só a laranja que vai movimentar uma das minhas mãos. Então a faca vai cortando uma casca aqui na laranja, né? Sai essa casca aqui, né, assim de forma aspiral, né? E essa casca de laranja, ela está associada ao que nós chamamos de cavaco da laranja, né? A casca seria o cavaco da laranja. A faca seria a ferramenta e a laranja girando seria o material, né? O material, aí a laranja, a fruta que eu estou descascando. Então eu estou fazendo essa associação com descascar uma laranja porque a usinagem é similar a descascar uma laranja. Só que a ferramenta não vai ser a faca, não vai ser a laranja, vai ser o material lá de aço, o material metálico, e a casca da laranja vai chamar cavaco. Então a usinagem de uma peça de aço, uma peça metálica, para acontecer a usinagem, o que seria descascar a peça de aço, descascar a peça de alumínio, usando uma ferramenta, usando um material que seria o aço ou o alumínio, né? E retirando o cavaco, que é a casca do material. Então, o ato de descascar uma laranja poderia ser chamado de usinagem também, porque precisa da ferramenta, a faca, precisa de girar a laranja, o material, e ao girar a laranja em contato com a faca, vai sair um cavaco aqui, que é a casca da laranja. Então, essa que é a ideia assim, né, inicial de usinagem. Só para quem nunca havia tido essa informação, era para associar. Você lembrar de descascar uma laranja é uma ideia de que é a usinagem, né? No nosso caso, lá na área da oficina mecânica de fabricação de peças. Então, aqui é a disciplina nossa usinagem. Então, vamos ver aqui qual que é o conceito, né? O que significa usinagem? Usinagem é um processo de fabricação, né, de construção de uma peça, construção de uma engrenagem, construção de um parafuso, por exemplo, que consiste na retirada de material, né, lembra lá da casca de laranja? Retirada de material de uma peça utilizando uma ferramenta de corte para obter a forma, as dimensões, as medidas, né, e um acabamento superficial da peça. A porção de material que é retirada da peça é chamada de cavaco. Então, olha aqui essa figura, né? Até parece lá com a laranja, né? Essa parte aqui azulada seria o meu material,
o meu material lá, o de aço, por exemplo, né? Aqui, essa parte cinza, né, seria a ferramenta, né? A faca lá na laranja. E essa ferramenta pressionada aqui com o material girando, né, vai cortar o pedacinho de aço, que chama cavaco. Ele vai sair mais ou menos igual lá a casca da laranja, só que é bem menorzinho, né? Na casca da laranja é mais largo. Então essa figura aqui, ela ilustra muito o que é usinagem, né? É a retirada de um cavaco da peça metálica, só que essa peça metálica tem que estar em movimento para acontecer a retirada. Existem alguns casos, que nós vamos falar mais à frente, que durante a usinagem o material da peça fica parado e a ferramenta é que movimenta. Na maioria dos casos, a ferramenta fica parada e o material da peça que movimenta, igual descascar uma laranja. Bom, aqui nesse slide, né, a mesma figura do slide anterior, né, só para vocês, né, terem essa ilustração, né? Então, para acontecer a usinagem, a peça tem que estar movimentando, né, girando, e a ferramenta parada. Existe uma outra situação de usinagem, como eu estava falando há pouco, que a peça, o material da peça fica parado e a ferramenta é que vai movimentando. Por exemplo, todo mundo já deve ter feito um furo com a furadeira, né? Lá numa madeira, na parede da nossa casa, né? Então, a furadeira é uma máquina de usinagem. Então, só que na furadeira, a parede fica parada e é a broca que roda, né? Furar uma madeira, a madeira fica parada e é a broca que roda. Mas, em outras situações, na maioria das situações, o material aqui roda e a ferramenta fica parada. Todos os dois casos são exemplos de usinagem. Então, de início, você tem que assim guardar que para acontecer a usinagem tem que ter uma ferramenta de aço, uma ferramenta de aço duro, igual é a faca, um material a ser cortado, igual a laranja, e no contato da ferramenta com o material girando, vai arrancar um cavaco, que seria lá a casca da laranja, né? Bom, para acontecer a usinagem, nós precisamos de alguns elementos necessários, né, para realizar essa usinagem. Então, esses elementos são o quê? Uma máquina de usinagem, né? Existem diferentes máquinas de usinagem, mas para fazer a usinagem eu preciso de uma máquina de usinagem. Por exemplo, para fazer um furo, eu preciso da furadeira, que é uma máquina de usinagem. Além da máquina de usinagem, eu preciso de uma ferramenta. Então, para fazer um furo, eu preciso da máquina de usinagem, que é a furadeira, e da ferramenta, que é a broca. A broca vai juntar com a máquina de usinagem para fazer o furo. E um terceiro elemento é o material metálico. Se eu for fazer um furo numa peça de aço, essa peça de aço seria o meu material metálico, que só a máquina de usinagem, por exemplo, a furadeira, somente a broca, que é a ferramenta, eu não vou conseguir fazer o furo. Eu tenho que ter um material para eu pressionar a ferramenta, a broca ali no material e acontecer o furo. Então, né, isso aqui é importante. Os elementos básicos para realizar uma usinagem é a máquina de usinagem, né, existem vários tipos. A ferramenta de usinagem também tem vários tipos. E o material que eu quero dar aquela forma, que seja o furo, o material redondo, o material quadrado, né? Então, são os três principais elementos para fazer a usinagem lá na peça, lá na oficina de uma máquina. Então, nesse slide aqui de usinagem, nós temos uma primeira foto aqui, né? Que dá a ideia aqui de uma usinagem numa peça de aço. A exemplo lá da laranja que eu mostrei, né? Então, aqui, ó, aqui a gente tem uma ferramenta, tá? Uma ferramenta aqui, não está dando para ver direito, né? Para a primeira vez que vocês estão vendo uma figura desse tipo. Essa ferramenta ela é de aço. Ela parece com a faca, só que é mais grossa que a faca, como se fosse uma faca bem grossa, né? É de um aço duro, chama ferramenta. Ela fica presa aqui nessa parte amarela, igual ao descascar uma laranja, a faca fica presa na nossa mão. Então, essa peça aqui, tá vendo? Ela está presa numa máquina, essa parte escura que é a máquina, e a máquina está ligada, essa peça está girando, tá vendo? No sentido dessa seta azul. E a ferramenta está encostando na peça que está girando e vai cortando o cavaco, tá vendo?
eu falei que é mais fininho do que aquela casca de laranja. Então, é só para vocês terem uma ideia aqui que no aço acontece o que a gente vê lá quando está descascando uma laranja, tá vendo? Só que o cavaco, né, do próprio aço que está sendo retirado aqui da peça. Então isso aqui, essa foto mostra aqui, ilustra, né, o que é uma usinagem, né, da peça metálica, né? A exemplo que eu mostrei lá da laranja. Temos aqui um outro exemplo nessa foto da usinagem, né? Uma foto tirada lá na hora da usinagem. Então a mesma coisa, né? Eu tenho aqui a ferramenta, tá vendo? Aqui tá dando para ver ela melhor, né? Essa ferramenta ela tem que ser de um aço duro, né? Para cortar o metal, né? Então essa ferramenta ela vai encostar aqui no aço, né? Que vai estar lá na máquina, né? Aqui não tá dando para ver direito, a máquina seria essa parte preta. No slide mais à frente a gente vai ver a máquina. Então o pedaço de material, né, de aço, nesse caso é um redondo, né? A ferramenta vai encostar aqui na peça, a peça vai girar, então vai descascar aqui na peça, vai tirar um cavaco. Nessa foto aqui, o cavaco é bem pequenininho, né? Às vezes o cavaco pode ser maior, pode ser largo e pode ser pequeno, como a gente está vendo aqui, né? No outro slide que vocês vão ver melhor. Então, para fazer a usinagem, eu tenho que ter a máquina de usinagem, eu tenho que ter a ferramenta de usinagem, que é de um aço duro, né? E o material que vai ser a minha peça, que a ferramenta vai descascar, vai cortar para dar o formato da minha peça. Como eu comentei, né, no slide anterior, para fazer a usinagem é necessário ter a máquina para fazer a usinagem. Então vamos ver alguns exemplos de máquinas que são usadas para fazer a usinagem. Então, máquinas usadas para fazer a usinagem. Então, nós temos a máquina furadeira industrial. Essa furadeira industrial é uma furadeira maior, é diferente daquela furadeira que a gente tem na nossa casa, chama furadeira manual. Então, a furadeira industrial, ela vai fazer, o que ela faz? Ela vai fazer furos, né? Na área da mecânica, nós não chamamos assim, buraco na peça, buraquinho na peça, a gente fala furo, tá? Quem não é da área da mecânica, chama lá um furo de buraco da peça. Essa peça aqui está com um buraco, né? Nós da área técnica temos que chamar furo, não podemos falar buraco porque soa mal tecnicamente. Então a furadeira ela faz furos, né? Ela não faz buraco. Além da furadeira, nós temos uma máquina de usinar que chama torno mecânico. O torno mecânico é para fazer a usinagem de peças cilíndricas, peças redondas. Então, por exemplo, um parafuso, né? O parafuso é redondo. Tirando a cabeça do parafuso, né? O corpo do parafuso é redondo. Então, o parafuso a usinagem dele é feita na máquina torno mecânico. Se eu quiser fazer uma peça que tem o formato de uma esfera, né? Que é cilíndrica, também é no torno mecânico. Então, assim como a furadeira faz furo, né, furo interno lá na peça de aço, o torno mecânico ele vai fazer a usinagem de peças cilíndricas. Tem uma terceira máquina que chama fresadora. Essa fresadora ela vai fazer a usinagem de peças retangulares ou quadradas. Então, lá no torno mecânico na furadeira, não tem como a gente fazer a usinagem retangular e quadrada, mas na fresadora sim. Então, a fresadora vai fazer a usinagem de qualquer peça que seja quadrada, retangular, pode fazer também triangular, alguma peça que tem assim, tipo um degrauzinho de escada, né? Pode fazer nela. Então, cada uma dessas máquinas faz um tipo de usinagem diferente, como nós vamos ver ao longo dessa disciplina aqui. E tem também uma outra máquina, chama retificadora, que o pessoal costuma chamar de retífica, né? Essa retificadora, ela serve para corrigir irregularidades na superfície de peças. Então, a retificadora, ela pode tirar uma superfície irregular de uma peça que foi feita no torno mecânico, uma peça cilíndrica, de uma peça quadrada ou retangular que foi feita na fresadora. Então, a retificadora ela vai acertar, retificar uma parte irregular que teve na peça de acordo com o desgaste daquela peça. Você já deve ter visto falar assim, vai levar o motor do carro para retificar.
o motor do carro para a retífica. É exatamente isso, o motor que já foi rodado, já está com mais de 100 mil quilômetros rodado, então a superfície das peças do motor ficaram irregulares. Então a retífica vai corrigir essa irregularidade da peça para que o motor do automóvel volte a funcionar. Só para vocês terem uma ideia. Numa aula mais à frente, nós vamos explicar detalhadamente o que é a retífica, das peças do motor. Aqui nós estamos apenas, né, no início dando uma ideia. Então, tanto a furadeira industrial, o torno mecânico, a fresadora e a retificadora são máquinas que fazem a usinagem. Nesse slide aqui tem a fotografia de uma furadeira industrial, que eu disse que é diferente daquela furadeira manual que a gente usa até na nossa casa, tá vendo? Ela é assim maior, ela fica em cima de uma mesa que a gente chama bancada, tá? Então ela não é muito alta não é da altura de uma pessoa, né? Ela é assim, isso aqui tem mais ou menos 1 metro de altura, né? E ela tem uma espécie de uma mesa aqui, tá vendo? Essa mesa é de aço, para a gente apoiar a peça, né? Apoiar a peça que nós vamos furar. Aqui nesse lugar que eu estou passando o mouse, a gente prende a broca. Nessa foto está sem a broca. Aqui a gente prende a broca e essa base aqui fica em cima de uma mesa, de uma bancada, né? Na oficina a gente não chama mesa, a gente chama de bancada, que é uma mesa grande, robusta. E essa alavanquinha aqui, a gente vai movimentar essa alavanquinha aqui, aí a broca vai girar aqui e vai fazer o furo na peça. Então, só para vocês terem uma ideia de quem não conhece, o que é uma furadeira industrial para fazer a usinagem de furos em uma peça de aço. Neste slide aqui, nós estamos vendo uma fotografia da usinagem na furadeira industrial. Aqui só mostrando a parte que está o mandril que prende a broca e a broca, né? Então aqui está a parte da furadeira, né? Mostrando aqui só em detalhes. No outro slide eu mostrei a furadeira inteira. E aqui está a broca, tá vendo? A broca que na fotografia que não dá para mostrar que ela está girando, né? E aqui eu tenho o material da peça, um material retangular, né, de aço, né? E a broca está penetrando no material e está gerando o cavaco. O cavaco é isso que está aqui, tá vendo? É o cavaco que está sendo retirado do material. E então a broca é a ferramenta, a furadeira industrial é a máquina, o material é a peça aqui retangular que a broca está fazendo o furo e o cavaco é o material que a broca está retirando do furo, né? Então, um exemplo aqui, né, de usinagem na furadeira. Bom, existe uma outra máquina de usinagem que chama torno mecânico. Então, torno mecânico é a principal máquina de usinagem que pode ter numa oficina industrial e às vezes até numa oficina automotiva, né? Numa oficina industrial vai ter muitos tornos mecânicos. Numa oficina automotiva costuma ter um torno mecânico só, porque o objetivo da oficina automotiva não é fabricar a peça, né? De vez em quando é que tem que, às vezes, né, fabricar. Então, o torno mecânico ele tem essa, né, configuração aqui, que é uma foto de um torno mecânico. Ele tem um tamanho grande, tá? Ele tem tem torno mecânico que é quase assim do tamanho de um carro, né? Tamanho de um carro. Ele é robusto, tudo isso aqui é de aço nele, né? E ele tem uma parte aqui que vai rodar, isso a gente vai ver numa aula mais à frente, né? Essa parte aqui que vai rodar, e aqui onde eu estou passando o mouse, é que vai prender o nosso material. E aqui, né, onde tem essa alavanquinha, onde vai ficar a ferramenta. E tem um volantezinho aqui, né, que a gente vai girar esse volante, a ferramenta vai aqui, ó, penetrar aqui para cortar a peça, descascar a peça. Então, o torno mecânico, que eu falei no slide anterior, ele só faz a usinagem de peça redonda. Peça quadrada, peça retangular, o torno mecânico não faz, é a usinagem de peça redonda. Isso é importante para a gente saber, né? Então, toda peça que é de aço, que é redonda, ela pode ser fabricada, né, usinada na máquina torno mecânico. Uma outra máquina de usinagem é a fresadora. Então, a fresadora é uma máquina de usinagem, como vocês estão vendo aqui na foto, né? Ela é um pouco diferente do torno mecânico. O torno mecânico que eu mostrei no slide anterior, ele fica assim mais ou menos na posição horizontal, né?
E a fresadora, ela fica na posição vertical, vendo? Ela tem uma mesa aqui, que nós vamos colocar a peça, e aqui nesse lugar que eu estou passando o mouse, nós vamos prender a ferramenta da fresadora para fazer a peça quadrada ou peça retangular. Então a fresadora não faz peça redonda como no torno. A fresadora faz a usinagem de peça retangular, quadrada ou triangular. Então aqui, né, vocês terão uma ideia que é a máquina fresadora de usinagem. Então aqui nesses slides, né, a gente está mostrando aqui um desenho, né, mostrando os processos básicos de usinagem que eu falei há pouco. Então aqui a gente tem uma peça redonda, né? Essa aqui é uma figura ilustrativa só, né? Aqui eu tenho a ferramenta, tá vendo? A ferramenta, e aqui eu tenho o material girando. Então o torno mecânico é que faz a usinagem de peças, né? Cilíndricas. Então, quando a usinagem é feita no torno mecânico, a gente chama de torneamento. Então, torneamento é a usinagem de peça cilíndrica lá no torno mecânico. Aí tem que ter a ferramenta de aço duro, né? Para tirar o cavaco. Agora, nessa figura aqui do meio, observa que a peça não é redonda. A peça aqui ela é uma peça retangular e tem um degrauzinho quadrado. Então, essa usinagem é feita na máquina fresadora, que a gente chama de fresagem, né? Torneamento no torno mecânico, fresagem na fresadora. Então, observa que a ferramenta da fresadora é diferente da ferramenta do torno, mas ela é de aço também, tá? Ela é de aço também, então ela vai cortando o material. Na fresadora, diferente do torno, a peça fica parada e a ferramenta é que gira. No torno mecânico, a ferramenta fica parada e a peça é que gira. Olha a setinha aqui, né? E nós temos o outro processo que é a furação. Quando a gente usa a furadeira com a broca para fazer um furo no material. Essa parte escura é o material e aqui está a broca. Na furação, na furadeira, o material da peça fica parado e a broca é que movimenta. Então aqui nós temos os 3 processos de usinagem mais comum. O processo de retífica eu vou deixar para falar numa aula mais à frente, porque vai ser mais demorado, tá? Então, a retífica a gente mostra mais à frente. Então, aqui só para vocês terem uma ideia dos 3 principais processos de usinagem. Torneamento no torno, fresagem na fresadora e furação na furadeira. Existem outros processos de usinagem também, que depois eu vou comentar com vocês, mas esses aqui são os principais para poder fabricar uma peça, por exemplo, do motor do carro. Então, lá no motor do carro, eu tenho lá, por exemplo, o eixo de comando de válvulas, né? É feito no torno mecânico. Eu tenho lá, por exemplo, o bloco do motor, que não é redondo, é feito na fresadora. Então, esses 3 processos de usinagem são muito usados, né? Lá na fábrica de automóveis ou na fábrica de autopeças para fazer as peças do automóvel. Por isso que você, como técnico, né, tem que conhecer, ter uma noção desse processo de usinagem. Então, aqui só para dar continuidade nos exemplos de processo de usinagem, né? Então, a gente tem aqui o torneamento, né, feito no torno mecânico, mais ou menos aquela mesma figurinha que vocês viram, né? Eu posso falar torneamento ou tornear, né? Tornear é o mesmo que torneamento, ou seja, uma usinagem realizada na máquina torno mecânico. Como eu tenho fresar, que é a mesma coisa de fresagem, né? Fresagem é a usinagem realizada na máquina fresadora, para peças quadrada, retangular. Rosquear também é quando a gente vai fazer a rosca num furo para entrar um parafuso. Né? Depois eu vou detalhar isso mais à frente em outra aula. Tá? E aqui a gente tem, né, o furar, que é a furação realizada na furadeira industrial. Então a furadeira industrial vai executar um furo na peça utilizando a ferramenta broca. Né? Tem uma operação também que chama brochar, que é cortar uma peça plana, serrar, que é tirar um pedaço do material, né? Serrar, igual quando eu estou cortando lá um pedaço de melancia, né? Estou serrando, né? Plainar também é outro processo, né? Então são processos de usinagem que existem, mas os mais importantes para nós, como eu falei, é o processo de tornear, o torneamento, o processo de fresar, o fresamento, e o processo de furar, a furação.
Aqui é só para vocês terem uma ideia, mas ao longo da nossa disciplina aí, nós vamos comentar detalhadamente sobre esses outros processos aqui, de serrar, de alargar, de rosquear. Então, quais são os objetivos, a finalidade da usinagem? Por que se inventou esse processo de usinagem, né? Então, claro que é para fazer uma peça de aço que vai lá numa máquina, vai lá no motor do automóvel, né? Mas vamos ver quais os objetivos técnicos, né? Então, aqui, ó, fabricação, construção de peças de qualquer formato a partir de um bloco de material metálico. Então, com uma barra de aço, um bloco de material de aço quadrado, se eu levar na máquina, por exemplo, fresadora, eu consigo fazer uma peça. Então, de qualquer formato, lá na fresadora, desde que eu tenha a máquina em condições de funcionar e uma ferramenta de aço duro para poder cortar aquele material. Um outro objetivo é fazer desbaste de superfície de peças. Mais à frente eu vou explicar o que é desbaste. É igual faz lá na laranja, né? Na laranja, quando a gente está descascando a laranja, a gente está fazendo um desbaste lá na laranja, descascando a laranja. Mas mais à frente que eu vou mostrar uma fotografia explicando o que é desbaste na usinagem. E na usinagem também tem o acabamento da superfície, que é uma operação que vem logo depois da usinagem. Por exemplo, quando a gente está descascando a laranja, a gente vai descascar a laranja. Mas quando a gente descasca a laranja assim muito depressa, a hora que eu terminar de descascar a laranja, eu tenho que ir lá e tirar uns pedacinhos de casca que ficou lá naquela parte branca. Ainda tem que fazer cortar a tampinha da laranja, né? Então isso é o acabamento que eu estou fazendo ao descascar a laranja. Acontece lá no aço também. E a usinagem também é quando a gente quer fazer muitas peças iguais. Então, dentro de uma indústria, não faz uma peça só, faz muitas peças iguais. Por exemplo, lá na fábrica de automóvel, para fazer o automóvel, vai precisar de fazer muitas engrenagens, vai precisar fazer muitos eixos de brequim, vai precisar de fazer muitos blocos do motor, porque fabrica muitos carros. Então, a usinagem possibilita fazer uma fabricação de muitas peças, né? Que a gente chama fabricação seriada, mas eu posso fazer uma só isolada. Mas a usinagem, a máquina de usinagem permite fazer muitas peças, né, num dia, por exemplo, né? Então isso é um objetivo da usinagem. E um outro objetivo da usinagem, eu posso fazer assim um degrauzinho na peça de aço, né? Eu posso fazer um rasgo, que seria um canal lá na peça de aço. Posso fazer furos, né? Posso fazer furos com rosca para entrar parafuso. Então, a usinagem realmente é um processo muito utilizado na indústria mecânica e principalmente lá na fábrica de automóveis, né? Então, dentro da fábrica de automóveis tem um setor lá muito grande com várias máquinas de usinagem que faz as peças do carro, né? Principalmente as peças do motor do carro. Então, sobre a usinagem, estava falando há pouco aqui que lá para fabricar um automóvel ou motor do automóvel precisa de várias peças que já estejam com a usinagem pronta. Mas lá na fábrica de automóveis, as peças não estão prontas, elas têm que ser fabricadas ou pela própria montadora ou por uma empresa que a montadora contrata, terceiriza o serviço de usinagem. Então vamos ver um exemplo aqui, só para você ter uma ideia, tá? Para quem aí não é da área de usinagem, está começando a ver falar esse assunto agora, eu vou dar um exemplo aqui, só para você entender como é que é a sequência de usinagem para fazer uma peça. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo da sequência de usinagem para construir uma engrenagem cônica de aço, né? A engrenagem cônica a gente encontra lá na caixa de marcha do automóvel e no diferencial do automóvel tem engrenagem como essa da foto aqui. Mas outras máquinas industriais que não é automóvel também tem essa engrenagem. Então aqui a gente está vendo a engrenagem pronta. O material aqui é aço, tá? O aço ele tem essa cor assim meia cinza, né? Então aqui é uma engrenagem de aço que já foi usinada. Aqui ela já está prontinha para montá-la no carro, montar na máquina, que a gente chama de produto final. Mas para chegar nessa peça pronta, nesse produto final, nós vamos ter que fazer a usinagem por etapa. Vocês estão vendo aqui que essa peça aqui ela tem um furo, essa engrenagem ela tem um furo, né? Aqui é um furo no centro. Ela tem uma parte redonda aqui, né? E tem também aqui o dente, que é uma parte meia retangular.
Então, para fazer essa engrenagem, vai precisar de usar aquelas 3 máquinas. A furadeira industrial para fazer o furo, o torno mecânico para fazer essa parte cilíndrica e a fresadora para fazer cada dente aqui que tem a forma retangular. Então, isso lá na indústria, na oficina de usinagem, vai precisar dessa peça aqui, desse material, passar por 3 máquinas diferentes. A furadeira industrial, o torno mecânico e a fresadora que vai fazer cada um desses dentes, que o dente não é redondo. Vamos ver essa sequência, então, só para você ter uma ideia, né, de como é que acontece a usinagem, né, o processo de usinagem, quando vai fazer uma peça, que nesse exemplo aqui seria uma engrenagem cônica. Então, aqui seguindo aqui no exemplo da sequência de usinagem de uma engrenagem de aço. Então, a primeira coisa, tá vendo aqui, ó, o número 1 aqui, a primeira coisa que tem que fazer é comprar uma barra de aço redonda. Então, a oficina que vai fazer a engrenagem, ela tem que comprar lá na loja que vende aço, um pedaço de aço de barra redonda, né? Porque a engrenagem não é quadrada, não é retangular, é redonda. Se fosse uma peça quadrada, tinha que comprar uma barra de aço quadrada. Então aqui, né, que vai ser o nosso material. Então tem que comprar uma barra de aço quadrado, um pedaço, né, para fazer a engrenagem. Vamos supor que eu quero fazer não só uma engrenagem, quero fazer 5 engrenagens. Então essa barra aqui, a gente vai dar para fazer 5 engrenagens. Nós vamos cortar um pedaço dela com a serra, né? Vamos serrar um pedaço dela aqui, uma bolacha, para 5, 6, 7 ou 8, né? Então, a primeira coisa é comprar esse material. Então o técnico vai lá na loja que vende aço, vai mandar um e-mail para lá para eles entregarem essa barra de aço aqui, né? Mais ou menos na medida que tem a engrenagem, né? Se a engrenagem estiver aqui, for da grossura do nosso braço, a barra vai ser da grossura do nosso braço. Se a engrenagem for da grossura da nossa coxa, a barra vai ser da grossura da nossa coxa, vai ter uma medida. Então a segunda coisa, a barra já está lá na oficina, a oficina de usinagem, né? A segunda coisa é cortar uma bolacha aqui, né? Nessa barra, usando a máquina que chama serra. Aí a gente vai ver isso mais na frente. Tem uma serra que ela serra aqui essa barra de aço com facilidade. Aí nós vamos tirar essa bolachinha aqui, tá vendo? A bolachinha aqui na medida mais ou menos lá da engrenagem, que é o pedaço de material retirado da barra de aço. Porque a engrenagem não vai precisar da barra de aço inteira, só um pedacinho. Então isso aqui é o segundo passo, né, quando está fazendo a usinagem. O primeiro passo é comprar a barra de aço. Geralmente lá na oficina de usinagem já tem um depósito lá, que a gente chama de almoxerifado, com várias barras de aço. Tem que ir lá, tirar essa barra de aço, levar lá para a bancada, né, e cortar o pedacinho. Se eu quero fazer 5 engrenagens, vou cortar 5 pedaços desse aqui. Para uma só, vou cortar um pedaço só. Entendeu? E a máquina serra, na realidade a serra faz uma usinagem aqui, porque o corte dessa barra de aço com a serra também é uma usinagem, que chama serrar. Ok? Agora não está pronta a engrenagem ainda, né? Então vamos ver a sequência, o terceiro item, né? O terceiro item da sequência aqui, para fazer essa engrenagem lá na oficina de usinagem. Então, aqui nesse exemplo da sequência de usinagem de uma engrenagem de aço, olha aqui, nós estamos agora no 3, né? Na terceira etapa. Então, agora que aquela bolacha, né? Aquela bolachinha de aço, já foi lá na furadeira, remover o cavaco com a broca para fazer o furo. Aqui, ó. Já foi feito o furo, tá vendo? Essa foto aqui, né, tá de cima para baixo, né? Então aqui já foi feito o furo que precisa. Esse furo foi feito em qual máquina de usinagem? Na furadeira industrial. E qual a ferramenta que usou na furadeira? A broca. E o que a broca fez? Removeu o cavaco para fazer o furo. Aí o furo ficou, aqui o furo é oco, né? Mas, né, além de fazer o furo, a gente teve que levar no torno mecânico para fazer essa parte aqui cilíndrica, tá vendo? Ela é meio inclinada aqui, ó. É meio inclinada porque a engrenagem, a parte do dente é inclinada. Então, depois que fez o furo, levou no torno mecânico para fazer essa parte redonda aqui, ó. Então, por enquanto, eu não tenho a engrenagem, porque passou só por 2 processos. O de fazer o furo na furadeira industrial com a broca e de fazer essa parte aqui, ó, cilíndrica, lá no torno mecânico com a ferramenta de aço duro do torno mecânico.
mas não está pronta ainda. Então o que nós temos que fazer agora? Levar essa peça aqui, que ainda não está pronta, lá na fresadora para fazer o dente da engrenagem. É uma terceira etapa, porque a furadeira só faz o furo e o torno mecânico ele só faz essa parte aqui cilíndrica inclinada que a engrenagem cônica vai precisar. Então aqui na sequência de usinagem da engrenagem de aço, né? Aqui, ó, agora já é o quarto, né? A quarta etapa. Já tinha o furo, né? Lá na furadeira industrial, já tinha a parte cilíndrica, né? Que tinha uma inclinação feita no torno. Agora foi para engrenar, para a fresadora, para remover o cavaco, tá vendo? Aqui, ó, fazer esses cortezinhos aqui, ó, que já vai ser uma preparação para o dente. Ainda não é o dente pronto. São vários aqui, ó, porque a engrenagem ela tem vários dentes. Então aqui foi na máquina fresadora, que foi já na quarta etapa. Depois que saiu lá da furadeira que fez o furo e no torno que fez a parte cilíndrica. Então agora lá na fresadora vai remover o cavaco para fazer esses cortes aqui na superfície inclinada. Para fazer a engrenagem, esse corte não vai lá no furo, senão estraga o furo. É só nessa parte que vai ter o dente. Então a fresadora faz o dente por etapa. Primeiro ela faz esse corte aqui, tem uma ferramenta que faz esse primeiro corte, esse segundo corte, esse terceiro corte, a peça vai girando lá, né, na máquina. Então aqui, nessa quarta etapa, na máquina fresadora, remover os cavacos para fazer os cortes, tá? A máquina fresadora faz isso também. Mas não está pronta a engrenagem. Não está pronta ainda. Então nós temos que ir para a quinta etapa, né? Nessa sequência da usinagem. Pra vocês verem como é que é meio trabalhoso, né? Só para fazer esses cortezinhos aqui, isso aqui leva aqui quase 1 hora para fazer, né? O furo lá na furadeira é rápido, uns 15 minutos. Tornear lá também é rápido, de 10 a 15 minutos. Na fresadora demora, que eu tenho que fazer aqui, ó, na quantidade do dente que eu vou precisar lá na engrenagem. E essa quantidade de dente, o desenho técnico é que vai mostrar para a gente. Isso nós vamos comentar depois sobre esse desenho técnico. Então agora nessa quinta etapa, lá na máquina fresadora, que o dente ficou pronto, tá vendo? Vocês viram que no slide anterior, na fotografia anterior, aqui eu só tinha um rasgo, né? Um cortezinho. A fresadora então faz pela etapa, ela faz o cortezinho, depois a ferramenta alarga aquele corte aqui para fazer o dente, lá um por um, né? Um por um lá. Então vai remover o cavaco lá naquele lugarzinho que estava o corte, né? Do slide anterior, para fazer o dente, tá vendo? Aí já formou o dente. Então para fazer essa engrenagem cônica precisou de 3 máquinas: a furadeira industrial para fazer o furo, que foi o primeiro, o torno mecânico para tornear a parte cilíndrica, depois esse material que já estava com o furo e com a parte cilíndrica torneada foi para outra máquina, que é a fresadora, primeiro para fazer o corte, né, aqueles cortezinhos que vocês viram, um corte pequeno, e depois na própria fresadora aumentou aqui, né, a largura e a profundidade do corte para a engrenagem ficar pronta. Então, para fazer essa engrenagem cônica de aço, precisou desses 5 etapas e precisou de usar 3 máquinas: furadeira com a ferramenta broca, o torno mecânico com a ferramenta de aço duro e a fresadora aqui com a ferramenta especial da fresadora, que é de aço duro também. Então, entendeu assim como é que acontece o processo de usinagem? Não é fácil igual descascar a laranja, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos continuar com a sequência aqui. Hoje é a primeira aula, né? Vocês vão entender direitinho isso. O técnico em manutenção automotiva, que é o caso de vocês, né, que está assistindo essa aula, não vai precisar de ficar fazendo essa engrenagem. Lá na indústria tem um setor que trabalha o técnico em mecânica industrial, que ele faz a engrenagem. Agora, o técnico em manutenção automotiva, o técnico em eletricidade, ele tem que conhecer esse processo para ele saber o que é a usinagem, saber como é que aquela peça do motor, aquela engrenagem da caixa de marcha, como é que ela foi feita lá na fábrica. Então é só para ter essa noção. Por isso que essa aula, né, vocês não vão ter aula prática, porque é só para você conhecer. Quem faz o curso técnico em mecânica industrial tem que fazer aula prática para aprender lá a engrenagem. No caso de vocês que são técnicos, vão ser, né, se Deus quiser, né, um técnico em mecânica automotiva,
nunca vocês vão fazer essa usinagem lá na máquina, você precisa de conhecer, igual nós estamos vendo aqui nessa disciplina. Então, aqui para concluir o nosso exemplo da sequência de usinagem de uma engrenagem, né? Aqui tem as etapas, né? Começou lá com o material bruto que a gente serrou da barra de aço redonda, né? Aqui, ó. Depois foi para o primeiro processo de usinagem, que foi fazer o furo e depois tornear. Ou então podia tornear primeiro e fazer o furo depois. Aqui não tanto faz, tá? Às vezes torneia primeiro para depois fazer o furo. Depois, na terceira etapa, já na máquina fresadora, foi fazer esses cortes aqui, ó, já preparando para fazer o dente, que não dá para fazer o dente de uma vez. Teve que fazer um por um desses cortes aqui, ó. E depois, numa quinta etapa, ainda na máquina fresadora, alargou o corte aqui. Tá vendo o corte aqui que era bem estreito, né? Alargou para ele virar o dente. Tem uma ferramenta lá na máquina fresadora que chama fresa, que ela já dá esse formato aqui do dente, tá? A ferramenta da furadeira industrial chama broca, a ferramenta do torno chama ferramenta de tornear e a ferramenta da fresadora chama ferramenta de fresar ou fresa. Então aqui é o produto final, que foi a nossa engrenagem. Mas para fazer essa engrenagem cônica, teve que ter aqui, ó, 3 etapas do processo de usinagem. Então, para acontecer aqui, o produto final pronto, que é a nossa engrenagem cônica de aço, que agora já está pronta para ser montada lá na caixa de marcha, no diferencial do carro, numa outra máquina industrial. Então, entendeu? Só para vocês terem uma visão aqui, logo aqui nessa primeira aula, como é que ocorre o processo de usinagem. Mas não é só isso, tem outras coisas que nós vamos ver ao longo aí das aulas. Eu havia comentado aqui no slide anterior que a usinagem ela tem a parte de desbaste e a parte de acabamento. Então aqui a gente vai explicar melhor. Então a usinagem ela possui 2 etapas. Uma etapa que chama o desbaste e uma etapa que chama o acabamento. Então é como eu dei o exemplo, você vai descascar uma laranja com a faca, aí você está fazendo o desbaste quando sai aquela casca grossa da laranja. Mas você descascou a laranja depressa, é aquela laranja grande, né, que chama laranja Bahia, né? Então, aí a hora que você terminou de descascar a laranja, que tem aquela casca amarela, né, uma casca meio esverdeada, ficou uma parte branca ali da laranja depois que saiu a casca. Mas aí vamos supor que essa laranja você está descascando para dar lá para sua namorada, né? Então você tem que caprichar mais. Aí a hora que você descascou depressa, ficou ainda umas partes lá da casca, né? Lá na laranja. Então você vai lá com a faca e dá um acabamento ali para tirar aquela casquinha que ficou, que não deu para tirar tudo quando você descascou rápido, né? Então, quando eu estou descascando a laranja rapidamente, que sai aquela casca grossa, é como se eu estivesse fazendo o desbaste da laranja. Com a faca e rodando a laranja na mão. Quando eu vou terminar de descascar a laranja, eu vou fazer lá cortar aquele pedacinho de casca verde ou amarela que ficou lá na laranja. Descascar, ela tem que estar toda branca. Então eu estou fazendo um acabamento. Então é assim na peça de aço. Vamos olhar essa figura aqui com mais detalhe. Aqui eu tenho a ferramenta onde eu estou passando o mouse. Essa parte amarela aqui é uma parte da máquina. Aqui é a máquina torno mecânico, que faz peça cilíndrica. Então eu tenho aqui a peça cilíndrica rodando, ela fica presa no torno mecânico para ela poder rodar. E a ferramenta vai encostar aqui na peça redonda e vai sair o cavaco de aço aqui, né? Que seria lá a casca da laranja. Então aqui, observa que o cavaco aqui está grosso, né? Que aparece até um aramezinho, né? O cavaco está grosso. Então quando faz o desbaste, é quando o cavaco sai grosso. Igual quando eu estou descascando a laranja lá, né? Com a faca que sai aquela casca grossa. Agora, quando é acabamento, o cavaco sai fino. Aqui quase que a gente não vê, né? Aqui também é no torno mecânico, né? Aqui está dando para ver a ferramenta, né? Com melhor visibilidade, né? Aquela ferramenta de aço duro, aqui o material que vai estar girando, e observa aqui que quase não dá para ver o cavaco, porque o cavaco é bem fininho. Então, na usinagem, primeiro a gente faz a usinagem saindo o cavaco grosso, e depois a gente volta com a ferramenta lá na peça, né? Sem tirar ela da máquina, e dá uma raspadinha com a ferramenta, para sair um cavaco fino e a peça ficar lisinha. Quando faz o desbaste, aqui eu acho que não dá para notar, ficam uns riscos
no material provocado pela ponta da ferramenta. E o acabamento é exatamente para ficar lisinho aqui, ó, bem lisinho, tirando os riscos. Então, para fazer uma usinagem, eu tenho que fazer o desbaste e depois o acabamento. Tem alguns casos que nem necessita fazer o acabamento. Quando faz o desbaste, já fica bem lisinho a peça, mas na maioria dos casos, principalmente no torno mecânico, precisa de fazer esse acabamento aqui. Tá? Então, as duas etapas da usinagem é o desbaste e o acabamento. Lá naquele exemplo que a gente viu de fazer a engrenagem, o acabamento seria ali na quinta etapa, né, quando está fazendo aqueles dentes lá final. Então aqui a gente tem um outro exemplo, né, dessas operações de usinagem, que é o desbaste e o acabamento. Então aqui ainda falando sobre o desbaste, né, é a remoção de maior parte do material, com maior avanço da ferramenta. O que é avanço da ferramenta? No desbaste da usinagem a gente tem que empurrar a ferramenta que está presa lá na máquina, né, contra o material. E se eu empurro assim com uma força maior, vai sair um cavaco maior, que é o desbaste. Aqui vocês estão vendo aqui, né, aquela foto lá da furadeira, a broca presa aqui na furadeira, e a broca girando, ela vai formar o cavaco, retirar o cavaco aqui do material de aço, né? Então aqui é o desbaste. Então a broca na furadeira, ela que está fazendo um furo, ela está fazendo o desbaste. Lá no furo praticamente não tem acabamento, né? A maioria dos casos faz só o desbaste. Aqui nós estamos vendo também uma broca, né? Aqui é um tipo de máquina que eu posso fazer um furo na vertical, né? Ou um furo na horizontal. Aqui tá vendo a broca aqui? Né, que vocês conhecem broca aí de furadeira lá que tem na nossa casa, né? Então a broca ela está fazendo um furo horizontal. Depois eu vou explicar qual a máquina que é possível fazer um furo horizontal. E está saindo o cavaco aqui. Tá vendo a quantidade de cavaco que está aqui? Tá dando para a gente ver o cavaco, né? Como se fosse a casquinha da laranja. Aqui na furadeira também a gente está vendo o cavaco. Então quando eu estou fazendo a usinagem que sai uma quantidade, uma remoção maior de material, que é o cavaco, a gente chama de desbaste. Mas esse desbaste vai dar um risquinho, deixar um risquinho aqui na peça, né? Por isso que tem que fazer o acabamento. Então aqui um exemplo nessas fotos aqui de um desbaste, né, feito com a broca. Aqui a broca na furadeira vertical, aqui a broca numa máquina que está fazendo um furo, né, na horizontal. Aqui só para explicar melhor o que é o desbaste, vamos voltar com aquela bolacha, né, que a gente cortou lá na barra de aço para fazer a engrenagem. Então, quando eu serro uma peça, igual aconteceu que eu serrei a barra de aço para tirar essa bolacha aqui de aço para fazer a engrenagem, né? Então, o desbaste ele deixa umas marcazinhas na superfície da peça. Eu não sei se está dando para você ver, talvez você está vendo o celular, não está dando para ver. Eu pus aqui uma setinha vermelha, né, para mostrar as marcas que a ferramenta deixou no material quando fez o desbaste, tá vendo? Ficam as marquinhas aqui, ó, uma marquinha aqui meia como se fosse um raio, né? Umas marquinhas retas aqui, né? Então, quando faz a usinagem de desbaste, fica essa marquinha, essa marca aqui no material deixado pela ferramenta. Mas a peça mesmo não pode ficar com essa marquinha. Então, por isso é que tem que fazer o acabamento logo depois do desbaste para a superfície ficar lisa, sem essas marquinhas aqui, tá? Então, o desbaste, essas marcas no material é inevitável, por causa da ferramenta que é de aço duro. É como se ela ficasse aqui cheia de risco. Mas a peça pronta não pode ficar com isso. Então, por isso que tem que fazer a operação de desbaste ou então de retífica para tirar isso aqui. A retífica é uma operação de usinagem que tira essas marcas aqui na peça. Tá? Então, desbaste é isso aqui, quando você vê lá na peça. Então, o acabamento é uma operação feita logo após a usinagem na mesma peça, né? Porque no acabamento a gente vai retirar pouco material, pouquíssimo material, né? Que seria o cavaco, né? Com menor avanço. O que é menor avanço, né? Empurrar a ferramenta devagarzinho, né? Para obter as medidas finais que o desenho da peça indicou para a gente, né? Então, para saber qual que é o formato, a medida da peça que está sendo usinada, a gente precisa do desenho da peça. Por isso que vocês
estudam também uma outra disciplina que chama desenho técnico, né? Desenho mecânico. Então, tá vendo aqui, tá fazendo um parafuso, né? O parafuso não é cilíndrico, então é o torno mecânico. E aqui tá a ferramenta, né? Essa cor aqui meia dourada, a ferramenta, ela tem umas ferramentas que tem essa cor meia dourada, tem umas ferramentas que tem cor cinza. Não sei se está dando para ver aqui o cavaco saindo aqui, tá vendo? Parecendo uma molinha aqui, né? A casquinha da laranja, né? Olha lá. Então o cavaco que ele não está bem fino, bem pequenininho, então porque aqui é uma operação de desbaste, de acabamento. Então no acabamento, olha aqui, ó, a superfície da peça de aço fica bem lisinha. Aí é igual aqui também, né? É uma outra peça, né? Tipo um furo grande, né? Que tá dando um desbaste aqui com aqui é torno mecânico também, não é furadeira, porque o furo é muito grande. Observe como é que ficou lisinho aqui a superfície no aço, né? Ficou lisinho aqui e aqui também está lisinho, onde estou passando o mouse, porque está fazendo um acabamento. Então, no desbaste, o cavaco é maior, né? Sai assim com um tamanho maior, mas a peça fica toda riscada. E depois tem que fazer o acabamento logo depois do desbaste para a superfície da peça ficar lisa e sai aqui um cavaco bem pequenininho. Como eu falei, na retífica é a mesma coisa. A máquina retificadora ela faz só o acabamento. A máquina retificadora não faz desbaste. Mas isso eu vou falar uma aula nas outras semanas só sobre retífica, para vocês entenderem o que é a retífica do motor, né? Mas na realidade a retífica é também um processo de usinagem. Aqui agora, nessa foto, eu estou mostrando uma peça já pronta, né? Uma peça pronta, uma peça aqui é uma peça mais. Já com a usinagem de acabamento. Olha como é que ficou liso aqui, ó, lisinho aqui, tá vendo? Essa parte quadrada aqui, ó. Essa parte quadrada é feita na fresadora, lembra que eu falei? Peça quadrada ou retangular é feita na máquina fresadora. Então, aqui, ó, essa parte que foi feita na máquina fresadora fez o desbaste e fez o acabamento. Então ficou bem lisinho aqui, ó. Tá vendo? A parte quadrada tá bem lisinho, que houve o acabamento após o desbaste. Essa peça, ela tem uma parte quadrada aqui, mas ela também tem uma parte cilíndrica. E ela tem furo também, aqui, ó, tem furo. Então essa peça precisou de ir na fresadora para fazer a parte quadrada, desbaste e acabamento. Precisou de ir na furadeira para fazer o furo aqui, né? Esses furos aqui na furadeira. E precisou de ir no torno mecânico para fazer essa parte aqui cilíndrica. Mas observa que ela está bem lisinha, essa parte cilíndrica está mais lisa do que essa parte quadrada, é porque aqui também essa parte cilíndrica passou na retífica. Então, quando passa na retífica, fica bem lisinho. Ah, retificou o cilindro do motor do carro. Para ele ficar bem lisinho lá para o pistão movimentar lá com facilidade. Então essa peça, nesse exemplo que eu estou mostrando na fotografia, é uma peça que passou por vários processos de usinagem. Na fresadora, para fazer a parte quadrada, com desbaste e acabamento, por isso que ficou liso aqui, né? Na parte quadrada depois do acabamento. Na furadeira para fazer o furo, na furadeira não faz acabamento, a broca só faz o desbaste. E depois no torno mecânico para fazer essa parte redonda, né? Só que no torno mecânico fica cheio de risquinho. Então teve que levar na retífica, para a retífica tirar as irregularidades que veio do torno mecânico e ficar bem lisinho aqui. Que essa peça aqui é uma peça que ela tem que encaixar lá na máquina bem certinha, né? Então essa peça aqui ela foi feita pelo processo de usinagem com acabamento. Se não fizesse o acabamento, a gente ia ver aqui que ia ficar toda arranhada aqui, né, pelo desbaste. Então o acabamento ele corrige, né, a superfície da peça. Então o processo de retífica é um grande exemplo de usinagem por acabamento. Então, conforme eu estava falando para vocês, né, para fazer a usinagem de qualquer peça, que seja uma engrenagem, né, uma peça qualquer, por exemplo, que vai ser montada no motor do carro, uma peça que vai ser montada numa máquina industrial, é preciso de ter o desenho da peça, o desenho técnico, o desenho mecânico da peça. Que nesse desenho vai mostrar o formato da peça e as medidas da peça. Nesse exemplo aqui, ó, 80 milímetros de medida aqui na medida maior, 70 de largura, 70 milímetros de comprimento, né? Aqui nessa parte menor a medida já é 20, nessa outra parte aqui a medida já é 30. Então o desenho técnico vai mostrar
a medida da peça e o material da peça. Se essa peça é de aço duro, se essa peça é de aço macio, se essa peça é de alumínio, o desenho técnico vai mostrar. Aqui é só um pedacinho do desenho técnico, por isso que vocês vão ter aula de desenho técnico, né? Paralelo aí à usinagem dentro do curso de vocês, para quando for fazer a usinagem tem que ter o desenho da peça, como esse aqui, que é um desenho pronto, né? Aí vai ficar fácil a gente entender essa parte aqui. Então tá dando para ver que, né, é o formato da peça, né? Aí lá na usinagem vai seguir o desenho aqui para ver o formato da peça e se a peça vai ser na fresadora, se ela tem furo. Essa aqui, por exemplo, ela não é quadrada, né? Ela é uma peça redonda. Como é que eu sei que é redondo? Esse símbolo aqui onde eu estou passando o mouse, né, indica que a peça é redonda. Há um outro aqui, ó, indica que aqui também é redondo, né? Então, essa peça é redonda. Então, eu já sei que a usinagem dela vai ser feita no torno mecânico. Eu não estou vendo furo aqui no desenho mecânico. Então, não vai precisar de levar na furadeira industrial e nem usar a broca, porque ela não tem furo. O desenho aqui vai me mostrar que ela só vai ser cilíndrica, né? Uma parte cônica. Isso tudo aqui faz só no torno mecânico. Mas isso aqui você vai aprender aí nas outras disciplinas, ok? Ô pessoal, para não ficar muito cansativo, né? Nós já temos aí quase 1 hora que vocês estão me ouvindo aqui, né? Me aguentando aqui, né? Eu falar aqui no ouvido de vocês, né? Então eu vou dar uma pausa aqui nessa aula, porque já tem 1 hora que vocês estão assistindo, né? E realmente fica um pouco cansativo, né? Então a gente vai dar uma pausa aqui e na próxima aula eu vou continuar com o assunto. Quem é meu aluno aqui na Polimig, né? Essa próxima aula ela vai ser no próximo final de semana. Você vai ter 1 semana a partir de hoje para assistir essa aula, num tempo que você estiver fora da escola, né? Ou um sábado à tarde, um domingo de manhã, um dia de noite, um dia que você tiver disponibilidade, independente do seu colega de sala. Mas eu vou dar aqui 1 semana para você assistir essa aula. E depois eu vou passar um exercício na semana que vem relativo a esse assunto que nós vimos nessa primeira aula de usinagem, para você fazer o exercício e me retornar o exercício, né? Ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou me entregar lá na escola, para eu poder dar nota para você, né? Se você não fizer, você vai ficar sem nota nessa aula e depois você toma bomba na disciplina. Então, mas eu vou dar 1 semana para você fazer isso. Não vai ser segunda-feira, amanhã que você vai ter que me entregar. Você vai ter 1 semana. E aqui eu estou colocando 2 links de vídeo que eu selecionei lá da internet, que está mostrando, é um vídeo rápido, de 5 minutos, que está mostrando para vocês a usinagem lá dentro de uma oficina de usinagem. São 2 vídeos aqui, tá? Para você ver como que é. Então lá é importante aí você copia aqui esse vídeo aqui, tira uma foto aí com o celular agora, né? Porque aqui é o vídeo, não dá para você clicar aqui, tá? Aí você vai olhar, colocar esse link aqui lá no YouTube, e é muito importante que depois que você assistiu essa aula teórica, vai ficar bem fácil você entender melhor o que eu falei aqui. Esses 2 vídeos aqui são curtos, tá? É rapidinho. Então não deixa de ver não, que vai te ajudar. Tá bom? Então, muito obrigado aqui pela atenção de vocês, né? Então, nós vamos encontrar, eu vou mandar para você essa aula, a sequência dessa aula, né? Daqui 1 semana, e já mando o exercício também, tá bom? Essa aula que é bom você salvar, né, no seu celular, salvar no pendrive, né? Porque essa aula aqui é o seu material, né? É o material que você está vendo, né? E quem é meu aluno na Polimig, depois eu vou postar essa aula lá no material que chama, na plataforma da Polimig, que chama Pincel Atômico, vai ficar disponível lá, mas eu vou mandar para o seu celular também, tá? Pelo WhatsApp, para quem é meu aluno. Quem não é meu aluno e está assistindo essa aula, ela vai ficar disponível lá no YouTube. E não esqueça de dar o like lá no YouTube assim que você assistir essa aula, para eu saber que você assistiu a aula, ok? Então, até a próxima aula, bons estudos!